Olá, concurseira, olá, concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski, sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo a disciplina Direito Constitucional. Esta é a nossa penúltima aula, estamos falando sobre o artigo 7º, aquele que trabalha com os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Na aula passada fomos até o inciso 29, pegaremos este encontro a partir do inciso 30, que estabelece: é direito do trabalhador urbano e rural a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Evidentemente, né, dentro de uma lógica de não discriminação, dentro de uma lógica de igualdade, eu vou proibir diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios, baseadas tais diferenças aí em critérios de admissão, evidentemente, baseadas tais diferenças em sexo, idade, cor ou estado civil. Tá? Não posso. Então, assim, é o cargo de secretária. Solteiras vão ganhar mais do que casadas. É uma loucura. Loucura pensar isso, né? É um cargo de professor. O negro vai ganhar mais ou menos que o branco. É uma bobagem, não se faz esse tipo de diferenciação, tá? Quando muito, e aqui é um pensamento incidental, eu até posso estabelecer uma diferenciação com base em sexo, quando o sexo é determinante para o exercício daquela profissão. Então, de repente, eu preciso de uma pessoa para fiscalizar o vestiário feminino, né, de um determinado estabelecimento de emprego que está sendo depredado pelas meninas. Aí eu não poderia, né, candidatar-me enquanto homem, né? Não, eu quero ser fiscal, gostei desse trabalho, eu quero ser fiscal. E não pode diferenciar com base no sexo aí relacionado à admissão. Mas é óbvio que pode, aqui a razoabilidade ela impera, né? Agora, quando evidentemente não há uma particularidade como esta, a gente aplica a regra. É proibido diferenciar salários, funções e estabelecer critérios de admissão com base em sexo, idade, cor ou estado civil. Ponto. Este inciso 30, ele também incide no âmbito do serviço público. Também incide. É a mesma lógica e tem a ver, inclusive, com a impessoalidade aí da administração pública, tá? 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Então, também é óbvio que a gente não vai diferenciá-lo, portador de necessidade especial. A Constituição aí, nessa lógica 88, era como se referiam, era como faziam-se as referências a ele, né, deficiente. A gente superou isso, a gente fala em portador de necessidade especial, mas que seja. A proibição de qualquer discriminação tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência é uma realidade. É uma realidade. Então, a gente não vai diferenciar. A não ser, e aqui mais uma vez é um pensamento incidental, que tal trabalho, né, não possa ser por ele realizado. Então, por exemplo, vamos imaginar que o cara tem uma deficiência visual, ele é cego. Veja, num cargo de motorista, evidentemente ele não poderia atuar. Ele não poderia atuar. Porque a necessidade especial dele é incompatível com aquele cargo. Então aqui eu poderia sim proibi-lo, né, de participar do processo seletivo, dizendo, infelizmente, você não tem condição de exercer este cargo. Agora, por exemplo, telefonista, né? Vamos pensar aí, a call center, né? Na perspectiva do portador de uma deficiência visual. Ele poderia. E estou dando um exemplo básico, tá? Evidentemente, ele poderia fazer muito mais. No Paraná, é interessante, tem um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho que é cego e faz o trabalho dele com uma absoluta qualidade, inquestionável. Agora, ele consegue em razão de todo um treinamento, toda uma lógica que o auxilia ali. Mas enfim, todo mundo já entendeu. Como regra, vamos trabalhar aí com a proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Também há uma proibição de distinção entre
trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Quer dizer, no ambiente empresarial, corporativo, a pessoa que trabalha na portaria exerce um cargo assim tão importante quanto o de diretor. Há uma proibição aí de distinção entre trabalhos manuais, técnicos ou intelectuais, ou entre os profissionais respectivos. Tem um exemplo que roda aí no direito do trabalho, uma certa vez um autor, ele escreveu isso no livro, não lembro agora quem foi, escreveu um livro que ele esteve na Alemanha, e aí perguntou para o porteiro da fábrica da Audi, e aí, o que você faz aqui? Ele falou, eu faço carros. Perfeito, ele trabalha dentro daquela cadeia, faz carros. Tá? Há uma proibição aí de distinção entre trabalho manual, técnico ou intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Né? Depois, a gente tem aí também a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. 14 anos. Então, é um dispositivo de redação um pouco complexa, né, que a gente pode tentar aqui traduzir nessa nossa conversa. Olha, menores de 18 anos, aliás, vamos começar do início, né? Menores de 14 anos, proibidos de trabalhar. Não podem. Não podem. Agora, aqueles que têm entre 14 e 16 anos podem trabalhar na qualidade de aprendizes. Eles podem ser aprendizes. Tá? A ideia é bem importante. Ele vai trabalhar menos, né? Vai receber menos, mas vai entrar aí no meio. Depois, 16 aos 18 anos, ele não pode trabalhar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. As diferenças a gente conhece, né? E ele não pode atuar em nenhum deles. Maiores de 18, aí o cara trabalha com o que quiser, né? Aí não há uma preocupação com a Constituição. Legal, né? Show de bola. Agora, indo além, voltamos aí ao 24, que fala em igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, mas é evidente. Olha, eu trabalho com uma carteira assinada, eu tenho todos esses direitos que aí mencionei. Não, mas eu trabalho sem carteira assinada. Bom, eu ainda tenho os mesmos direitos, porque se não fosse real a equiparação, né, ninguém faria carteira assinada para evitar a incidência de INSS e outros encargos a mais. Então, com isso a gente acaba aí o inciso, na verdade acaba o próprio artigo 7º, né, no que toca aos direitos. Só que aí a gente chega num ponto que tende a cair. Tende muito a cair. Veja só, direitos dos trabalhadores domésticos. Então vamos lá. Até um tempo atrás, a Constituição ela estabelecia a seguinte dinâmica, para você entender onde você está pisando. Direito do trabalhador urbano e rural e direito do trabalhador doméstico. Ela separava. Só que hoje em dia ela equiparou. Ela equiparou. É verdade que essa equiparação ela veio no momento inicial plenamente equiparada, né? E em outro momento a gente delegou a definição do direito para uma lei. Você já vai entender essa ideia. Eu quero que hoje você entenda que, na regra, está equiparado. Tá equiparado. A gente tem aí um parágrafo único que vem e diz para a gente o seguinte. São assegurados
a categoria dos trabalhadores domésticos, os direitos previstos nos incisos 4. Eu trouxe aí para você, né? Salário mínimo. Ele tem direito, o trabalhador doméstico, de receber salário mínimo. 6. Irredutibilidade de salário. Também a gente viu que o salário é irredutível, salvo disposição de negociação coletiva, né? Aquele acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Mínimo para os que percebem remuneração variável lá no inciso 7. Beleza? Então vai trabalhar ganhando no mínimo o salário mínimo. 13º também incide para os trabalhadores urbanos e rurais. Tá? Também incide. 10. Proteção do salário. Então a gente tem aí a regra que estabelece a proteção do salário, constituindo crime sua retenção dolosa, nós vimos, isso incide também para os trabalhadores domésticos. Limite à jornada de trabalho, ótimo, de fato ele tem aí uma limitação à jornada de trabalho, o trabalhador doméstico vai trabalhar por dia no máximo 8, na semana por no máximo 44, tá? 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento, também incide para os trabalhadores domésticos, assim como incide para eles o direito de hora extra. Está trabalhando mais do que o devido, né? Ganha a hora extra. Tem ele também o direito que vem lá no 17 mencionado, férias com o terço constitucional. Sim. E o 18 também, licença gestante e licença paternidade, tá? Tem direito de aviso prévio? Tem. Então, se eu quero mandar embora meu trabalhador doméstico, tenho que avisá-lo com 30 dias de antecedência. Assim como incide aquela política de redução de riscos inerentes ao trabalho. O poder público vai ter que se dedicar aí a pensar formas de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, né? A gente trabalhou com essa ideia também. Claro que o trabalhador doméstico também tem direito de aposentadoria e claro que está garantido no contexto do doméstico o reconhecimento das negociações coletivas, convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. Tem também uma proibição de diferenças no salário, função e admissão. Eu não posso separar, né? Eu não posso segregar. E também proteção para o portador de necessidade especial e aplica-se, evidentemente, aquelas limitações de idade para trabalhar, né? Não posso contratar ali para ser trabalhador doméstico ou uma pessoa que tenha menos de 14 anos, por exemplo. Então, esses direitos, vejam, desde que essa regra começou a valer, e isso foi em 2013, está valendo a todo vapor para o trabalhador doméstico, sem dúvida alguma. O trabalhador doméstico ele vale-se de tudo isso desde quando foi criada a emenda 72 lá em 2013. Ponto. Só que aí vamos tentar entender essa redação seguinte aqui. Não tente decorar agora, só presta atenção. E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, proteção contra dispensa sem justa causa, 2, seguro-desemprego, 3, FGTS, 9, adicional noturno, 12, salário-família, 25, assistência gratuita aos filhos e creches e 28, seguro contra acidente de trabalho. Tá? Então, a ideia é a seguinte, estes direitos aqui, que eu tenho nessa tela, eles foram, em 2013, jogados para que a lei definisse exatamente como a gente daria isso daqui para o trabalhador doméstico, para o trabalhador que atua lá no âmbito doméstico. Porque, vejam só, você não me entenda mal, mas você tem que entender que existe sim uma diferença entre trabalhador doméstico e trabalhador de uma empresa. Veja, eles estão no mesmo nível. Não estou falando que um é mais importante que o outro, mas há uma diferença, claro que há uma diferença. Porque vamos pensar, eu tenho uma padaria, é um exemplo, tenho uma padaria. Eu vendo pães na padaria, evidentemente, e tenho um padeiro. Por quanto que eu vou vender o pão? Eu vou calcular no preço do pão quanto eu pago para o padeiro, quanto eu tenho que pagar de imposto, quanto custa a mão de obra, quanto custa a luz,
enfim, todos os encargos, meu lucro também, e aí vendo o pão por X. Você concorda que o trabalho do padeiro gera a riqueza que me permite pagá-lo diretamente? Sim, então você concorda que o padeiro se paga. O padeiro paga o trabalho dele, concorda? E me dá lucro. Essa é a dinâmica. Eu juntei uma coisa, articulei tudo, montei o esquema, ele trabalha, me dá lucro e se paga. Ponto. Agora, o trabalhador doméstico, ele não me gera uma riqueza direta. Ah, mas Antônio, enquanto ele vai trabalhar na tua casa, você vai trabalhar fora. Concordo, só que aí eu vou produzir uma riqueza que vai remunerá-lo. O trabalho dele em si não me gera riqueza, diretamente não me gera riqueza. Então, dada essa diferença, eu não posso equiparar o trabalho doméstico com o trabalhador de uma empresa. Eu não posso, principalmente, equiparar, agora sim é o ponto, o patrão doméstico com o patrão de uma empresa. Não posso. Por isso, o que a Constituição falou foi, olha, esses que estão aí não grifados, beleza, já dá para dar desde logo para o trabalhador doméstico. Só que estes outros aqui vão depender de lei. Por exemplo, proteção contra dispensa sem justa causa. A ideia é, eu vou ter que pagar 40% pro empregado que eu mando embora? 40% do que ele tem no FGTS? Eu vou ter que pagar seguro-desemprego? Eu vou ter que pagar FGTS? Adicional noturno, como é que vai funcionar? Vou pagar? De que maneira? O cara trabalha lá em casa, é enfermeiro, cuidando da minha avó. E a minha avó precisa de cuidados noturnos, à noite. Vou ter que pagar adicional noturno? Salário família? Vou ter que ter um seguro contra ele? Perceba uma coisa, então, porque a tendência é a gente falar, ah, é sim, tem que dar tudo, só que aí o negócio fica inviável em determinada medida, por quê? Eu chego lá para uma pessoa e falo, olha, vou também fazer uma conta de padeiro, né? Quer trabalhar lá em casa? Te pago R$1.000. Beleza, eu posso pagar R$1.000 para você trabalhar lá em casa. Ótimo, você concorda? Concordo. Só que aí, pera lá. Ah, mas eu vou ter que pagar a FGTS. Então, opa, já virou 1.080. Ah, mas eu também vou ter que pagar adicional noturno. Putz, mas aí, então vou ter que pagar, vai dar 1.200. Ah, mas eu também vou ter que pagar salário família porque ela tem 3 dependentes. Vamos supor, 1.350. Ah, mas também vou ter que manter um seguro contra acidente de trabalho, vai me custar 1.500. Mais INSS. Pô, mas aí não fica viável, aí eu não contrato. Quem é que perde? O trabalhador doméstico. Então é importantíssimo lembrar que esses direitos que aí estão dependem de uma regulamentação legal. E essa lei já foi aprovada. Essa lei já foi aprovada. E foi aprovada basicamente equiparando tudo, né? O trabalhador urbano com o trabalhador doméstico, beleza, ótimo, vamos lá, é assim que a banda toca. Mas eu quero que se entenda que a Constituição separou. Eu confesso que essa lei que alterou, ela foi publicada aí há cerca de 2 meses atrás, né, considerando a data da gravação desta aula. Então a gente não sabe muito bem como é que a questão pode vir na prova. Até então vinha assim, esses direitos que aí estão, né, são plenamente reconhecidos para o trabalhador doméstico e os outros dependem de lei. É verdade. Pode ser que essa lógica se mantenha, mas a gente tem que lembrar que esta lei já existe, tá? Essa lei já existe. Show de bola. É isso aí. De direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, estamos liquidados, está certo. E aí a gente vai lá para o artigo 8º. Vamos falar sobre o artigo 8º. O artigo 8º diz que é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. Então, quer dizer, a gente vai trabalhar aqui com a liberdade sindical. E você vai perceber uma coisa, que o sindicato, ele se pauta muito pela lógica da associação, porque ele é uma associação. A rigor, ele é uma associação. E então, aquilo que a gente conversou já a respeito das associações aqui, também, de certa maneira, se aplica, né? Vamos lá. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado, contudo, o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, quer dizer, eu crio o sindicato livremente. Livremente.
Ah, o Estado não pode exigir uma autorização específica? Não. Está escrito aí. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. É claro que tem um ressalvado registro no órgão competente, que quer dizer o seguinte: eu não preciso pedir autorização do Estado para abrir o sindicato, mas, poxa, tenho que avisar no Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, que o sindicato existe agora. Tá? Então, simples, né? Uma vez criado o sindicato, é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, quer dizer, o Estado não entra no meu sindicato, não venha me perturbar. Você percebe que é a mesma, basicamente, lógica da associação. Tudo como na associação. Ponto. Esse daqui é importante. Ele merece uma atençãozinha. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, quer dizer que a gente não pode ter, numa mesma base territorial, mais de um sindicato representativo de uma categoria profissional. Essa é a premissa, este é o ponto de partida. Você entendeu que numa base territorial eu não posso ter mais do que um sindicato representando aquela mesma categoria. Tá? E quem vai definir qual será o tamanho dessa base territorial serão os trabalhadores ou os empregadores. Porque tem sindicato do patrão, tem sindicato do empregado. Tá? Agora, esta base territorial não pode ser inferior à área de um município. Não pode ser inferior à área de um município. Isto quer dizer que, vamos lá, aqui a gente tem o município A. Município A. Aqui a gente tem o município B. Aqui a gente tem o município C. Tá? Em amarelo. Aliás, não precisa fazer distinção de cores aqui. Vamos pensar que a gente se juntou para definir o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Sindicato dos Professores, né? Nestas 3 cidades. Vem a cidade A, até vou botar mais um município aqui, ó. Município D. Vem lá os do município A e falam, olha, a gente vai fazer um sindicato dos trabalhadores, dos professores, que pegue todo o município. Beleza, ok. A base territorial foi, no mínimo, um município. Agora os do município B e C falam o seguinte, olha, a gente, ao contrário, vai fazer um grande sindicato dos trabalhadores dos municípios B e C. Pode? Pode. Não tem problema. Eles livremente decidiram. A base territorial foi inferior a um município. Só que aí o município D vem e fala o seguinte, não. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer um sindicato dos professores da região tal e outro sindicato dos professores da região tal. Isso pode? Não. Aqui no D está errado. Está errado porque está existindo na mesma base territorial um sindicato dos trabalhadores numa área e outro sindicato na outra área. Não pode. O artigo 8º, inciso 2, disse que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Tem que tomar cuidado com esse não pode ser inferior à área de um município. Tá?
O 3 diz, né, que aos sindicatos cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Basicamente é para isso que serve o sindicato. Ele vai me representar também em questões administrativas, não somente em questões judiciais. E a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo de representação sindical, respectiva independente de contribuição prevista em lei. Não julgo muito importante, não. O 5 diz que ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. É um desdobramento muito evidente da liberdade de associação, né? Eu não posso ser forçado a me associar, nem a manter-me associado. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então vejam só, não podem os trabalhadores, por exemplo, se reunir paralelamente ao sindicato e ir decidir junto à empresa. Eu tenho minhas ressalvas quanto a isso hoje em dia, mas que seja, né? O inciso 6 diz que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Eu tenho minhas ressalvas porque, assim, sindicato hoje em dia, na minha concepção, está um pouco deturpado, né? Mas que seja, toca para frente aí. O 7 é um perigo. O 7 é um perigo para a prova. A gente tende a dizer o contrário do que aí está escrito. O aposentado filiado tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. Então, quer dizer, o aposentado, ele participa tanto votando quanto sendo votado nos sindicatos. Mas normalmente a prova vem e fala assim: o aposentado filiado não tem direito a votar e a ser votado. Não, mentira. Ou mais perigosamente, a questão vem e fala assim: o aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser votado nas organizações sindicais. Aí você fala, é uma alternativa aí interessante, vou marcar. Não, o aposentado filiado, ele vota e ele pode ser votado nas organizações sindicais, sem dúvida alguma. Eis aí o inciso número 7. Tá? O inciso 8º vem na próxima aula, que é bem importante. Vamos falar sobre ele lá no próximo encontro, tá? Lembre-se que se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele tinha teve um caso envolvendo ele que foi fantástico. Uma corrida de rua em 92, tinha uma curva, assim, ó. Na verdade era um joelho, assim, né? E os carros vinham e faziam esse sentido aqui. Esse sentido. E aí ele, bateu nessa quininha de muro aí. E aí ele bateu, ele voltou lá pro box e falou, o muro mudou. Aí de lugar. Aí falando, como é que o muro mudou de lugar? Não, o muro mudou de lugar. Não, aí tu está louco? Não, o muro mudou de lugar, por isso que eu bati. Aí foram ver no final da corrida, de fato, teve um trator manobrando aqui, que deu assim um totozinho no muro. Mudou 3 centímetros pro lado do muro. Ele bateu o carro. Porque ele estava fazendo uma corrida tão perfeita, tão técnica, dando o melhor dele, e acabou por um infortúnio não conseguindo. Mas ele, com o seu exemplo de perseverança, virou aí o melhor piloto que a história já viu, tá? Muito bem, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula, última aula inclusive. Lembrando que você pode curtir ou não a aula. Até a próxima aula.